Pessoal, é hoje. Chegou o grande dia. Hoje, às 20 horas, estamos ao vivo com a aula magna, aberta, A Vingança dos Humilhados. Prepare-se para uma análise crítica e transformadora das forças ocultas que moldam a nossa sociedade. Esperamos por você lá. Muito bem, pessoal, é hoje, né? Hoje é a nossa aula magna, aliás, eu acho que vai ser já para começar o ano, a gente já começa o ano com uma aula magna das mais espetaculares que o ICL já montou. Olha, Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação, dispensa apresentações, e o Gessé Souza, dispensa apresentações também, um dos maiores best-sellers do Brasil, que aliás está com um dos livros mais vendidos do país neste momento, O Pobre de Direita, que aliás nós lançamos aqui no ICL também, né? E hoje a gente vai ter essa aula magna, que é a última chance de você participar da pós-graduação do ICL. Essa aula de hoje é gratuita, online, exclusiva do ICL. Se você quiser fazer a inscrição da pós depois, para quem assistir a aula, a gente vai ter condições especiais. A gente já teve a primeira leva de inscrição no ano passado. Mais de 1.000 alunos, um negócio realmente impressionante, né? Não deve ter pós no Brasil com 1.000 alunos, eu acho, talvez só a do ICL, posso imaginar. O Alex, estou com um negócio no cabelo aqui, agora melhorou. Muito bem. E muita gente pediu para a gente manter as inscrições abertas, então olha só, as aulas vão começar daqui a pouco, porque é uma pós-graduação mesmo, tá? Você vai terminar ela, vai ter prova, vai ter avaliação, vai ter professor, vai ter tutor. Professor não vai ter professor, né? Vai ter mestres, doutores e gênios, né? A gente tem o Gessé, a gente vai ter a Marilena Chauí, é nesse nível os professores. Tem diploma chancelado pelo MEC, é uma pós-graduação de verdade, chancelada pelo ICL, nossa primeira pós-graduação. E hoje a gente vai ter essa aula magna para fazer uma nova apresentação dessa pós-graduação, com esse link com o livro do Gessé também, A Vingança dos Humilhados, que tem a ver com o Pobre de Direita, que tem a ver com o que o Gessé pesquisou para fazer o livro. Então, é imperdível, hoje às 8 horas da noite. Se você quiser fazer a inscrição, faça agora para não esquecer. Muita gente vai ouvindo, né, durante a semana e fala, amanhã eu faço, amanhã já não dá mais, porque amanhã já não tem mais. É hoje, tá? Então, para tudo que você está fazendo agora, assim, é 10 segundos, né, Alex? Porque é só colocar um e-mail, né? Mesmo que a pessoa escrever devagarinho, né? Isso, lembrando que o chat já tem um link também, se você clicar já vai direto pro link de inscrição. Muito bem, o link também está no chat, então é só clicar no chat se você quiser. E aí você vai colocar o seu e-mail, pode escrever com 2 dedinhos assim, né, Alex? Isso. Zé, né? Mesmo que for com 2 dedinhos bem devagarinho, vai demorar 10 segundos, que aí vai apertar um botão, tá resolvido lá no despertacl.com.br, esse é o link oficial, né? despertacl.com.br, ou estamos aqui no nosso QR Code, né? Você pode apontar também para o seu telefone, a sua câmerazinha para a tela e fazer a inscrição, tá bom? Não esqueçam, hoje às 8 horas da noite. Gente, bom dia, são 7 horas e 4 minutos, estamos começando o ICL de hoje, 13 de fevereiro, também conhecido como o último dia que estarei apresentando este programa. Alex, você já está chorando desde ontem? Sim, tá chorando, foram né? poucos dias, mas foram dias essenciais para minha carreira profissional. Foram pessoal intensos. também. Você é um mentiroso, velho. Juro por Deus. Cara de pau esses caras, velho. Olha, não, eu vou embora depois dessa aí, ó. Valeu, pessoal. O Alex vai subir aí e fazer o programa. Mas, gente, pra quem não sabe, a gente tá fazendo uma nova grade aqui, né? Com muitas novidades no ICL esse ano. Tem muita, mas olha assim, ó, tem muita coisa pra ir ao ar. Mesmo, tem muito programa que a gente está produzindo, tem coisa que está assim na boca do forno, tem coisa que já está saindo do forno, tem coisa que a gente está preparando, isso para esse ano. Esse ano e o ano que vem serão anos decisivos para o Brasil e decisivos para a nossa comunidade também. A gente está se fortalecendo a cada ano que passa. Esse ano, não esqueçam, a gente vai ter pelo menos o começo do julgamento da década aí, né? Que é o julgamento dos golpistas no STF. No ano que vem temos eleições super complicadas sob todos os pontos de vista, muito mais complicadas do que 2022, como a gente tem falado aqui. Muito mais complicadas, porque a gente não tem mais um cenário tão claro como era 22, né? Para a eleição do brasileiro, que muitas vezes vai do voto de um lado para o outro. Em 22 era muito mais fácil de votar. Você tinha um governo Bolsonaro
que vinha desmoronado, né, por tudo que fez e por tudo que não fez, inclusive as omissões da pandemia. No ano que vem a coisa não é tão simples, o cenário é muito mais complicado, tem muito mais fumaça no ambiente, então a gente vai precisar, sim, fortalecer o ICL. A gente já está fazendo isso, estrearemos programas novos, reformularemos alguns programas, entre eles o Desperta. Então hoje é meu último programa. Amanhã, aliás, hoje estou indo para Porto Alegre para o Prêmio Best, espero que a gente ganhe o Prêmio Best amanhã, né? Lá em Porto Alegre. Então amanhã o nosso querido colega Panunzio já apresenta o Desperta. E a partir de segunda-feira, definitivamente, o Panunzio assume o Desperta e eu vou para o ICL Notícias primeira edição. Então a gente não se vê mais aqui às 7 horas da manhã, mas se vê às 8, né? Então, assim, pouco muda. Vocês começam um dia com o Panunzio, continuam acompanhando o Desperta e depois a gente vai para o ICL Notícias primeira edição. A gente vai ter novos programas que estrearão aí, entre eles já aí no começo de março, logo depois do Carnaval, um programa novo do Rodrigo Viana, que a gente vai estrear também aqui, mais um programa, e assim a gente está caminhando para deixar o ICL um canal 24 horas, que é a nossa grande meta, uma das grandes metas daqui para frente. Imagina que beleza você deixa no YouTube aí e o ICL ficar rodando 24 horas lá, com uma programação variada, né? Que a nossa ideia também é expandir e fazer uma programação variada para falar de tudo aqui, falar de música, falar de cinema. A gente vai fazer cobertura do Oscar, né, Alex, durante o Carnaval também. Isso, com a apresentação do William De Luca. Olha, doutor William De Luca fará a apresentação do Oscar, então a gente já vai para ao vivo, tá, gente? No dia do Oscar, esperamos que o Ainda Estou Aqui ganhe, que a Fernanda Torres ganhe também. A gente vai estar com uma programação aqui ao vivo, então a gente vai expandir o ICL. Então, eu sei que muita gente falou, ai, Demore, que pena que você não vai mais fazer o Desperta. Outras pessoas falaram, Alex, assim, ai, Demore, graças a Deus que você não vai mais fazer o Desperta, né? Mas essas a gente esconde. Se as pessoas falarem agora isso, tá chorando. Tá chorando, muita tá? pessoa. Ó, viu? As pessoas estão chorando. Sério. Tem gente igual. Eu pedi para minha mãe avisar as amigas dela lá que eu ia fazer esse pronunciamento hoje aqui para elas escreverem ali também. Então, muito obrigado aí, tia Vilma. Obrigado, viu, tia Vilma? Mas, assim, vai ser ótima essa mudança. Vai ser ótimo para todo mundo, para o ICL, para vocês, para todo mundo. Tenho certeza disso. A gente está reformulando um pouquinho agora, sim, também, do ICL Notícias primeira edição, vamos fazer algumas alterações ali também na maneira como a gente toca o programa, para ter mais interações, que a gente sabe que vocês gostam quando a gente tem mais gente no estúdio, tem mais conversa, tem mais debate, tem mais diálogo, porque é o que eu falei ontem no N1, né? Nós somos uma empresa de jornalismo e de educação. E não é jornalismo e educação, porque jornalismo vem antes, educação vem depois. É jornalismo mais educação, educação mais jornalismo, porque tudo isso, na nossa visão, é a mesma coisa, né? Os programas que a gente faz aqui, claro, são jornalísticos, mas tem um tom educacional, de explicar, de tentar entender, de conversar, da gente buscar o significado das coisas, né? Então a gente vai caminhar para isso cada vez mais também, vamos investir mais em trazer mais convidados também. Aliás, hoje teremos o João Paul Prats no estúdio do ICL, hoje aqui ao vivo com a gente, para falar sobre Petrobras, exploração da margem equatorial, preço dos combustíveis, como é que vai ficar a exploração do petróleo agora na era Trump. A gente tem um caldo aí para debater, né? Então essas mudanças estão sendo feitas aí, eu acho que todo mundo vai gostar. Como dizia o Silvio Santos, né, Alex? A minha mãe vai gostar, a minha filha vai gostar. Eu vou gostar, e eu tô saindo de foco, eu não sei porquê, né? Voltei do foco. Tá voltando. Tô me mexendo muito? Deixa eu me organizar aqui. Então é isso, tá, gente? Então, olha, antes de mais nada, a gente começar o programa, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo desde o começo. O programa fez um ano, este ano a gente começou, fez um ano no ano passado, aliás, né? Esse ano agora estamos indo para o 2º ano do Desperta, o que é uma maravilha, né? Parece que foi ontem, de fato, assim, foi muito rápido. A gente conseguiu construir uma audiência incrível aqui, incrível mesmo. Eu achava que tinha uma chance de a coisa acontecer, mas aconteceu muito rápido. Não só em número de audiência, né? A gente começou com uma audiência de 5, 6 mil pessoas nos acompanhando pela manhã, e hoje a gente está aí, mesmo em janeiro, que é um mês mais fraco de audiência para a imprensa em geral, a gente está todo dia com 18 mil, 19 mil,
20 mil pessoas, né? Aparelhos conectados, na verdade, pela internet. É muito mais gente do que isso, porque eventualmente são televisores ligados em vários lugares, em casas, em consultórios, em academias. Então, e fora as rádios parceiras que nos transmitem, os canais de televisão parceiros que nos transmitem, que no caso do Desperta são 3 rádios e 3 televisões em praças diferentes. Então, a gente fala todos os dias aqui para centenas de milhares de pessoas, né? Porque muita gente acompanha também depois na reprise. Então, eu quero agradecer demais. Muito obrigado. Vocês ajudaram a gente a fazer o Desperta. A quantidade de pessoas que eu encontro na rua, no aeroporto, no sei lá, no estádio de futebol, galera que vem falar, que acompanha, em hotéis, né? Tô toda hora pingando de um lado para o outro. Semana passada encontrei um pessoal brasileiro que mora em Portugal, que falou que assiste lá em Portugal. Galera na rua, aqui na frente do ICL, vindo trabalhar, assim, cotidiano, as pessoas pararem e falarem do programa, falarem do ICL. Se sentirem, de fato, uma família de pessoas que estão pensando a mesma coisa, né? Não necessariamente concordando com tudo, mas a gente está aí, né? Olhando para o mesmo lugar, assim, tentando olhar por uma vida mais coletiva, menos individualista, menos consumista, com um bem-estar possível nesse mundo maluco que a gente vive, né? Tentando deixar a vida mais fácil, tentando deixar a vida do outro mais fácil, que isso deixa a nossa vida mais fácil também. Prezando pela cordialidade, pela transparência, pela calma em tentar resolver as coisas. Enfim, eu acho que a gente conseguiu juntar uma galera do bem mesmo, assim, né? Para não fazer uma referência do pessoas do bem, mas não é nem isso, na verdade. Uma galera do bem mesmo, que não precisa concordar com tudo. Isso também é uma besteira, né? Eu mesmo discordo das coisas que eu falei ontem, Alex, e talvez amanhã eu volte a concordar com a coisa que eu falei ontem. E tá tudo certo, né? Não é um problema isso. O importante é que a gente está olhando para o mesmo lugar, para a mesma direção. E essa audiência aqui é fantástica. Agradeço demais, muito mesmo. Muito obrigado, tá, gente? Foram assim quase 2 anos espetaculares. A gente colocou um programa em pé. Quero agradecer toda a galera do ICL, que assim, ó, a gente montou estúdio do zero, pensou em como ia ser, o que a gente ia fazer, como é que ia colocar isso no ar. Galera acorda cedo, vem, faz o programa, né? A gente não falhou um. A gente colocou o programa no ar todos os dias da semana, de segunda a sexta, fora os feriados, né? Então, assim, muito, muito, muito obrigado. E continuem por aqui, porque o programa não vai acabar, pelo contrário, o programa vai crescer. A gente está cheio de ideia aí, o Panuso está cheio de ideia também, né? O programa pode, aliás, eu espero, quero e vou fazer tudo o que eu puder para o programa melhorar, ter mais audiência, ter mais gente com a gente aqui, porque é importante para todo mundo, tá bom? Então, boa sorte para o Panunzio, que chega. Boa sorte para mim, que saio, né? Boa sorte para você, Alex, que não vai mais ter que me aturar essa hora da manhã, vai poder dormir mais, né? Não sei se vai poder dormir mais também, acho que não, né? Acho que não. Tá ferrado, né? Vai continuar com o Panunzio. Pois é. Eu não sou a fonte dos seus problemas, né? Que bom, né? Também isso. Não, tá bom. Mas vai fazer falta. Vou que sentir bom. saudade. Viu? Tá chorando. Então tá, vamos lá, galera. Simbora, então, máxima de 39 graus no Rio de Janeiro e temporais no sul. Previsão do tempo hoje pode amenizar. A gente fala máxima de 39 graus e fala que pode amenizar. Mas é isso mesmo, a máxima de 39 graus no Rio. Mas pode estar uma temperatura mais amena, principalmente sensação térmica. Tem uma frente fria, eu acho, né, que deve estar chegando aí pelo sul do país. Vamos ver se confirma aqui o pessoal da previsão de tempo. Entre domingo e segunda teremos dias mais quentes em alguns lugares, com picos, né? Em algumas cidades, em algumas regiões, mas no sul, aparentemente, a coisa começa a melhorar, né? Isso, chegando chuva aí pelo sul do país. Tem esse mapa que mostra bem aqui, né? A chuva não estava chegando porque não estava se formando, de fato. Esse janeiro está sendo muito quente, um janeiro que, aliás, não era esperado, nem mesmo pelos climatologistas aí, a gente não tinha notícias de que se esperava um janeiro tão quente, de fato. No Rio Grande do Sul, as aulas foram
suspensas das escolas, porque muitas escolas não têm nenhuma condição de absorver os alunos, porque não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem nada. A ver se começam na semana que vem. Era para começar essa semana na rede estadual e não começou. Então, cuidem-se, por favor, hidratem-se. Brasileiros deportados dos Estados Unidos são obrigados a deixar tudo para trás. Brasileiros deportados têm se queixado de terem que deixar seus bens após serem obrigados a retornar ao país. Imóveis, carros, mobílias, documentos e até mesmo animais de estimação têm ficado para trás com a deportação. Segundo o Itamaraty, a responsabilidade pelos itens que ficaram é inteiramente do deportado. Durval Magalhães, especialista e pesquisador sobre o tema, reporta hoje aqui o iclnoticias.com.br, disse que geralmente os bens ficam perdidos. No entanto, ele afirma que há a possibilidade de resolver a questão à distância, apesar de não haver informações muito concretas sobre as providências tomadas pelos dois países. Normalmente, disse ele, as pessoas nos indicam que perderam tudo e vieram com a roupa do corpo se o processo de deportação for rápido. Nesses casos, a assistência social orienta o deportado a entrar em contato com o escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores em Minas Gerais, com a Polícia Federal e com a Embaixada dos Estados Unidos para tentar reaver os itens. Silvia Souza, conselheira federal da OAB, especialista em direitos humanos, conta que o governo dos Estados Unidos não se responsabiliza pelos bens particulares de pessoas que ficaram lá. Das pessoas, que ficaram lá. Segundo ela, as pessoas que foram lesadas pela deportação terão que buscar ajuda de conhecidos no país ou de empresas que fazem isso, como ONGs que podem providenciar a remessa de seus bens para o Brasil. Ela também explica que ainda não existe um tratado sobre os direitos da pessoa deportada. Assim, fica difícil que acordos internacionais ligados aos direitos humanos prosperem nos Estados Unidos. Caso os bens deixados sejam saqueados ou roubados, o governo americano não pode ser responsabilizado. Ou seja, galera, olha, eu sei que é o sonho de muita gente morar nos Estados Unidos e tal, não sei o quê. E eu não vou aqui dizer porque cada um sabe da sua vida, né, Alex? A pessoa sabe onde aperta o calo, né, cara? Sim. Eu, não sei quanto é que a pessoa ganha de dinheiro, quanto é que não ganha, o quanto gosta do país, o quanto não gosta, o quanto quer ir embora do Brasil, o quanto não quer. Às vezes são questões familiares que a gente não tá ligado, né? A gente não pode julgar. Às vezes a pessoa perdeu a família, a mãe e o pai faleceram, sei lá, tá sozinho no mundo, separou. A gente não sabe. Gente, tem 1 milhão de motivos para a pessoa migrar. Eu já fui imigrante, eu sei, né? Eu sou de uma família de imigrantes e fui imigrante já. Aliás, eu sou um imigrante interno no Brasil, né? Eu já morei em 6 cidades no Brasil. Né? Desde os 19 anos que eu não moro mais no lugar onde eu nasci, eu tenho 44. Então, eu sou imigrante de fato. Morei em 3 cidades na Itália. Me mudei 16 vezes, Alex. Eu me mudei 2 e já é corrido, imagina 16. A gente pode fazer uma aula magna de mudança no ICL, aliás. Eu posso Sim. dar essa aula. Vamos fazer. A aula magna, a mudança dos humilhados. Porque assim, que eu já me mudei, meu filho. Eu já fiz mudança internacional em 3 semanas, cara. Então, assim, eu entendo os motivos. E várias dessas vezes que eu migrei, as pessoas, quem estuda imigração sabe muito bem disso, né? As pessoas migram pelos motivos mais simples e cotidianos da vida, né? Imigram por amor, imigram por dinheiro, né? Quanta gente não imigra por amor? Conhecer alguém e a pessoa vai morar em outro lugar, você vai junto, né? Eu já fiz isso, já imigrei por amor, veja que coisa linda, Alex, vamos imigrar por amor. Já imigrei por dinheiro, por salário, proposta de salário melhor, proposta de emprego melhor em outro lugar, você vai, né? Na esperança de uma vida melhor, de uma carreira melhor, é comum acontecer isso. Tem gente que imigra por questões de ter uma experiência diferente na vida, né? Eu vou morar num país para ter uma experiência, né? Pessoas que têm mais condição. Então a gente não pode julgar. Eu vejo muita gente julgando essa galera. Foi lá agora no Trump, não sei o quê, sabe? Parte da esquerda brasileira tá assim indo para um caminho que não tá legal, galera. Vamos lembrar quem a gente é também, né? Sabe? Um olhar humanista sobre as pessoas, entender que as pessoas têm o direito de errar, entender que depois que erram elas têm muitas vezes a obrigação de cumprir uma pena, mas elas podem se reabilitar e voltar ao convívio social.
A gente tem que cuidar com isso, tem que tomar cuidado. Então, não é justo o que acontece com essas pessoas. Mesmo que o cara tenha imigrado por motivo XY, mesmo que ele tenha votado no Trump, mesmo que não sei o quê, não interessa. Não interessa. Não é assim que a coisa funciona. A gente não pode fazer distinção disso. Senão a coisa começa a ir para um lado perigoso, né? Então, ó, eu só queria falar isso para alertar. Você que está pensando em migrar ilegalmente para os Estados Unidos, eu peço para você, não faça isso. É uma das maiores burradas que você pode fazer na vida. E eu falo tranquilamente por quê? Primeiro, porque imigrar ilegalmente é super arriscado. Super arriscado. Perigoso. Você pode perder a sua vida ao fazer isso. Não é algo fácil, né? Não é. Primeiro. Segundo, os Estados Unidos já há muito tempo não são mais a terra milagrosa que você vai chegar lá e ficar rico. Essas histórias são cada vez mais raras. Histórias de pessoas que migraram para os Estados Unidos e ficaram, entre aspas, bem de vida, no geral são pessoas que imigram. Isso aí vai levar muitos anos para você conseguir. E o que eu tenho ouvido de relatos de pessoas que têm voltado e tenho visto muita coisa na internet é o seguinte, meus camaradas. Você vai trabalhar nos Estados Unidos o dobro do que trabalha no Brasil. O dobro, tá? Vai trabalhar nos piores empregos do mundo, vai mal se manter. Ah, mas tudo bem, mas daí eu vou ganhar 10 mil dólares. Não vai ganhar. Meu irmão, tu vai ganhar mal nos Estados Unidos, tá? Isso é uma realidade mesmo. Tu vai ganhar mal, velho. Tu vai trabalhar nos empregão lixo, vai ganhar mal, vai morar em um lugar lixo, vai ter que alugar quarto para morar com gente que tu não conhece, vai ficar lá sem documentação, vai ter pico de ansiedade o dia inteiro achando que vai ser preso e deportado, tá? Eu tô falando na boa, não vale a pena. Não vale a pena. Para você que quer imigrar, procura países que aceitem imigrantes mais tranquilamente. O Canadá é um deles, né? Austrália e Nova Zelândia, eu acho que ainda são lugares que aceitam imigrantes. São países que entenderam que estão envelhecendo e precisam de gente jovem para trabalhar também. Eles não vão aceitar você porque você é legal, não, tá? É porque você tem força de trabalho para ir lá para trabalhar na construção civil. Tá bom? Porque é isso que você vai fazer lá, né? Você não vai lá para ser dentista no Canadá, né? 99% das pessoas não vão. Ah, mas eu sou dentista no Brasil. Então, pensa bem, tá? Porque tu vai lá é bater argamassa, meu filho. Tu vai lá pintar parede, tá? Limpar esgoto. Vai esse tipo de trabalho. Então, cuidado com isso, tá, gente? Presta atenção, não tá um momento bom. Não é um bom momento. Não é uma terra das maravilhas. Não é. Tá longe de ser. Você pode construir a sua vida nos Estados Unidos? Pode, tá? Mas não é o que muita gente pensa. Vejam os vídeos que rolam pela internet dessas pessoas que estão voltando. E vejam o relato que elas dão da vida delas lá. É uma vida, no mais das vezes, ruim. A única coisa que a pessoa tem no final do dia é que ela está ganhando em dólar e tem um câmbio que favorece ela mandar dinheiro para o Brasil. Pensem se isso vale o preço, tá? Porque muita gente vai, né, Alex, pensando nas coisas, né, cara? Ah, mas lá um carro custa 3 mil dólares. Aquele tá famoso sonho americano, né? Sonho americano já virou pesadelo americano, né? Faz tempo já, aliás, né? Resolução autoriza indígenas a usar etnia como sobrenome em registros. As pessoas indígenas podem agora inserir em cartório, no registro civil, o nome da sua etnia como sobrenome. É possível registrar também a naturalidade como sendo da aldeia ou do território onde a pessoa nasceu, ao lado do respectivo município onde a localidade está situada. Muito legal isso, né? Simbólico, mas como toda coisa simbólica, é algo muito importante, matéria do Felipe Pontes, da Agência Brasil, publicada no iclnoticias.com.br. China acusa a CIA de espionagem cibernética e ter feito mais de 1.000 ataques digitais em 2024. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos cometeu ataques cibernéticos de espionagem nos setores de aviação e aeroespacial chineses no ano passado, de acordo com um relatório avançado de ameaças persistentes de 2024, publicado pela empresa chinesa de segurança cibernética Grupo de Segurança Digital 360. O informe também revelou uma série de ataques direcionados à startup chinesa DeepSeek,
vindos dos Estados Unidos. Essa não é a primeira vez que a China acusa a CIA de ataques cibernéticos ao país. Em 2023, a mesma empresa divulgou um relatório junto ao Centro Nacional de Resposta a Emergências de Vírus de Computador da China, onde mostrou que a CIA utilizou ferramentas de ataques cibernéticos na China e em outros países. Esse informe também mostrou o envolvimento da NSA, né, a famosa agência de espionagem dos Estados Unidos, a Agência de Segurança Nacional. A matéria completa está publicada no iclnoticias.com.br. Quando é a Rússia ou o Irã ou não sei quem, é um escândalo, né? Isso aqui você possivelmente não vai ver na imprensa tradicional, essa notícia, né? Porque os Estados Unidos espionando, pode, né? Júri popular de réu pela morte de tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu entra no terceiro dia na fase de debates. É hoje, né? Está acontecendo desde o começo da semana, a gente mostrou aqui. Aí está o Jorge Guaranho, né? O assassino que matou uma pessoa que simplesmente estava festejando o próprio aniversário com uma decoração em alusão ao presidente Lula. A motivação do crime, basicamente, foi essa. Em 2022, todo mundo lembra dessa história, né? Nessa quinta-feira, começa às 9 horas da manhã o terceiro dia do júri popular. A expectativa é que acabe hoje, né? A captação de imagens do julgamento não foi autorizada, portanto a gente não tem detalhes em vídeo do que está acontecendo, mas tem saído algumas notícias, mais notadamente notícias do que diz a defesa do assassino. Acho curioso isso, né? Mas defesa diz que réu por morte de petista em Foz do Iguaçu tem sequelas e não lembra do dia do crime. Essa notícia saiu ontem, né? Então ele fala que a defesa dele está dizendo que ele não consegue descrever o que aconteceu no dia porque ele não lembra, simplesmente apagou, deletou, né? Se ganhasse na Mega Sena não ia apagar, né, Alex, eu acho, né? Será que ia apagar? Acho que não, Eu né? acho que não. O senhor ganhou na Mega Sena, parabéns. Não lembro, não sabia, é mesmo? Ah, tá, entendi. Bolsonarista que matou o petista nega motivação política e... Olha, eu sei que o caso é terrível, mas é inacreditável, né? Bolsonarista que matou petista nega motivação política. Qual o argumento dele? Namorei uma filiada ao PT. É o clássico, até tenho amigos, na versão assassinato, né? Não tive motivação política nenhuma. Aliás, eu até namorei uma pessoa que era afiliada ao PT. Né? E daí, meu camarada? E sabe-se lá o que você falou para ela? E sabe-se lá o que você fez para ela também? E por que acabaram? Pode ter tido motivação política também. Ou não também, não interessa. Ninguém quer saber da sua vida sexual, cara. Você foi lá matar uma pessoa. Tá registradaço isso. Por motivação claramente política. As frases que esse cara falou antes de atirar contra as pessoas eram todas de imbecil lobotomizado de Zap. Bolsonaro mito, Lula lixo, esquerdalha, tudo isso. Isso foi registrado pelas testemunhas. E está no processo. Espero que esse cara não se safe, né? Porque júri popular é complicado. E olha, é um júri popular, a gente tem que prestar atenção nas coisas também, né? Um júri popular de um cara que matou um petista, que acontece em um estado e em uma cidade, e eu não estou generalizando, mas isso é estatística, que são altamente esquerdados à extrema-direita e à direita conservadora, tá? Vimos a votação, por exemplo, daquela personagem Cristina Gremel, né? Aquele Bolsonaro que saiu das profundezas dos infernos lá em Curitiba, que quase ganhou a eleição. Então, se você tem um júri, você pode ter ali uma amostra da população. E isso, gente, de um jeito ou de outro, como a gente já viu muitas pessoas falarem e como muitas pessoas pensam no Brasil, matou um petista, que bom, tá? Então, atenção, vamos ver como é que vai ser o resultado desse negócio. Eu acho que pode ter uma influência disso, sim. Eu não tô brincando. Não tô brincando, porque é o que passa na cabeça de muita gente.
Seguiremos acompanhando o caso, né? PGR se manifesta contra a soltura do ex-deputado Daniel Silveira. Decisão será de Alexandre de Moraes. A PGR se posicionou contra a concessão de indulto natalino ao ex-deputado federal Daniel Silveira. A manifestação foi assinada pelo vice-procurador-geral Hindenburgo Chateaubriand Filho, que defendeu a manutenção da revogação do livramento condicional de Silveira. Entre as infrações apontadas estão a saída de Silveira de sua residência em horários proibidos, visitas frequentes a locais públicos e a posse não declarada de uma arma de fogo. Lembrando, o Daniel Silveira estava preso, recebeu um indulto natalino, você tem algumas regras mínimas para cumprir, que não é nada demais, mas não é nada demais mesmo, e não as cumpriu. Não as cumpriu. E aí voltou para a cadeia, né? Agora a PGR está se manifestando contra soltar o Daniel Silveira. A PGR se opôs ao pedido de indulto natalino assinado pelo presidente Lula em dezembro de 24 para Silveira. O decreto que concede perdão a gestantes com gravidez de risco, mães e avós condenados por crimes sem grave ameaça ou violência, entre outros casos específicos, não se aplica aos crimes pelos quais Silveira foi condenado. Muito bem. Lula defende que IBAMA autorize explorar petróleo na foz do Amazonas. O presidente Lula afirmou nesta quarta-feira que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, né, precisa autorizar a Petrobras a perfurar poços em busca de petróleo na bacia da foz do Amazonas, na margem equatorial, no litoral do Amapá. A região tem grande potencial de conter reservatórios de petróleo, no entanto, a exploração é questionada por ambientalistas em razão dos possíveis danos ambientais. E aí, tem dois problemas aqui, tá? Primeiro, vamos lá, disse o Lula. Talvez na semana que vem ou nessa semana haja uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA e precisamos autorizar que a Petrobras faça a pesquisa. É isso que nós queremos. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para ficar é nessa lenga-lenga, disse o Lula. O IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo, acrescentou o presidente. Vem cá, a gente voltou para o governo Bolsonaro aqui ou tô enganado? Já que estamos no último dia do programa, né, o Alex, vamos irritar a parte do chat aí. Vem cá, a gente voltou para o governo Bolsonaro, será? Hein? Baixou o espírito do Jair no Lula ontem, o que aconteceu? Falou que o trabalho do IBAMA é lenga-lenga. Vem cá, vocês estão prestando atenção no que eu acabei de ler aqui? O Lula falou isso ao vivo ontem no evento, tá, gente? Chamou o trabalho do IBAMA de lenga-lenga, hein? E disse que o IBAMA parece que é um órgão contra o governo brasileiro. Isso tudo para defender exploração de combustíveis fósseis em 2025. Né? Assim, negócio que virou uma mistura de Trump com Bolsonaro, o negócio. Muita gente pode dizer que nós temos que explorar porque senão vamos ficar para trás. Eu tenho ouvido muito essa lenga-lenga. Essa lenga-lenga, viu, doutor? Presidente, essa lenga-lenga eu tenho escutado muito. A gente está de que lado da história desse negócio? Porque não pode estar do lado de quem está preocupado com a emergência climática, de quem vai receber Conferência do Clima em Belém esse ano, de quem quer liderar essa discussão do painel sobre as mudanças climáticas. Não pode estar deste lado, cujas metas de 2030 já foram para o saco, e as metas de Paris de 2050 não sei onde vão parar. Muitos ambientalistas acham que já foi para o saco, outros acham que a gente tem que forçar por um acordo para reduzir as metas até 2040 e não em 2050. Forçar isso mesmo sem os Estados Unidos. A gente não dá para fazer isso, e continuar apontando o farol do Brasil para exploração de petróleo. Não dá, né? E aí sempre tem a desculpa, como tinha no pré-sal, como a gente sabe que tem, tá? Mas daí a gente faz isso e usa esse dinheiro para transição energética. E aí, foi feito lá atrás? Não. Foi importante explorar o pré-sal? Foi importante. Dentro de uma agenda de combustíveis fósseis. Em um outro período histórico. Em um outro momento. O pré-sal entregou tudo que o Brasil precisava e que era a promessa da época, que a gente ia criar um fundo para a educação, ia revolucionar a educação brasileira, né? Nos moldes, sei lá eu, de quem, da Coreia do Norte, do Sul, sei lá eu de quem, interessa também. Aconteceu? Não aconteceu. Né? Não aconteceu. De fato, não aconteceu.
É um fato, tá aí. Não revolucionou a educação nenhuma, de lugar nenhum. A gente teve avanços na educação, que não é revolucionar a educação. Então a gente vai ouvir o mesmo discurso agora, mesma coisa. E aí, certo ou errado, a gente pode ter uma posição sobre as duas. Eu acho que tem que perfurar mesmo, senão a gente não vai perfurar, eu não sei quem vai fazer, e daí a gente vai ficar para trás, e é um dinheiro que está ali, e isso vai ser investido no Nordeste, e o Nordeste vai virar a Noruega. Você pode achar isso, mas no momento que você acha isso e defende isso, você não está alinhado com a agenda ambiental. Tá? Não dá, gente, a A ou B. A ou B, não correm em paralelo. Não me venha de lenga-lenga, Lula. Porque essa lenga-lenga eu já ouvi lá no pré-sal. Tá? Eu já era adulto na época. Eu trabalhava, inclusive, já era jornalista. Há um bom tempo, inclusive, aliás. E tenho boa memória. Eu lembro exatamente de tudo que foi prometido e sei exatamente tudo que não foi entregue. Tá? Então, precisa? Não sei. A Petrobras precisa fazer essa exploração? Não sei. O Brasil precisa levantar dinheiro com isso? Não sei, porque vamos combinar que não vai ser só a Petrobras que vai fazer. Vai ter empresa estrangeira fazendo ali também. Tá? É importante que vocês saibam isso. Não é só a Petrobras que vai perfurar isso aí depois, porque se for como foi no pré-sal, a Petrobras queria inicialmente fazer tudo e depois tomou-se uma decisão que não ia fazer tudo. Né? É porque não tem dinheiro para fazer tudo, porque fazer tudo custa muito caro, porque vai demorar muito tempo, então vamos conceder alguns campos para empresas privadas e a Petrobras faz em alguns outros e a gente pega dinheiro de tudo isso aí. Então, coloquem na cabeça, se a gente for furar lá na Foz do Amazonas, que pode dar um desastre ambiental irreversível depois, que esse é o grande perigo, aliás, fora você continuar apostando em petróleo, para fora disso, tem esse perigo, vocês esperem daqui a pouquinho que vai ter a broquinha da Shell lá furando, tá? Então também não adianta pagar de anti-imperialista e tá nessa pauta aí. Porque quem vai abrir buraco lá depois não é só a Petrobras, não. É a empresa dos Estados Unidos, é a empresa da Inglaterra, é a empresa italiana, francesa, vai todo mundo se jogar para cima desse negócio, ou vocês acham que não? Então não dá. Não dá para falar as duas coisas ao mesmo tempo e achar que a gente é sonso aqui, que não está entendendo, né? Eu acho que tem que defender isso mesmo. Tudo bem, só que isso não é agenda ambiental. Isso não é agenda ambiental. E isso aqui, eu vou até mais longe, tá alinhadíssimo com o que o Trump falou em janeiro agora quando assumiu. Lembram? Drill, baby, drill. Perfura, perfura, perfura. O Trump não está sendo super acusado pelo mundo aí de querer explorar petróleo numa reserva ecológica no Alasca? Uma reserva ecológica com uma biodiversidade imensa, o que é um risco, e ir atrás de gás de xisto e não sei o quê? Qual que é a diferença disso aqui? Gente, a gente não pode ter compromisso com pessoas, a gente tem que ter compromisso com ideias, né? Não acha, Alex? A gente tem que ter compromisso com ideias. Sim. Né? Com uma visão de mundo. Imagina, você tem compromisso com uma visão de mundo, você tem a sua ética, cada um de nós temos a nossa ética, né? Você tem a sua ética que molda a maneira como você enxerga as coisas, leva a sua vida, trata os outros, né? Cuida de si, você tem a sua ética. E você é muito fã de uma pessoa. Se aquela pessoa amanhã falar uma coisa que vai contra a sua ética, as suas ideias, o seu pensamento, você muda assim? Né? É igual os parajornalistas aí que estão colados no Bolsonaro, que agora estão defendendo que tem que acabar com ficha limpa? Assim? Porque o Bolsonaro falou? Não, né, gente? Então, pera lá. O presidente Lula pode defender o que ele quiser. Só que isso não é agenda ambiental. Tá? Importante a gente deixar isso claro. Isso não é agenda ambiental. E atacar o IBAMA é péssimo. É feio. Não pode. Não pode falar isso que falou do IBAMA. Um órgão, um dos mais atingidos durante o governo Bolsonaro. Desprezados, humilhados, criminalizados, perseguidos, demitidos, com salário arrochado pra caramba, ameaçados.
Chegou-se a se propor que o IBAMA não pudesse mais usar armamento. Vocês imaginem o pessoal do IBAMA chegando para desmantelar garimpo ilegal no meio da Amazônia sem arma. O que é que ia acontecer? Era mandar os agentes e as agentes para a morte. Isso é a fotografia do que aconteceu com o IBAMA no governo Bolsonaro. E a gente tem um novo governo progressista que a gente apoiou, tem esperança, ou tinha esperança, já nem sei mais. E a gente ouviu que o trabalho do IBAMA é lenga-lenga e que o IBAMA parece estar contra o governo para defender uma agência de drill, baby, drill, que é essa que é a agenda. Para mim, não dá. Se para parte da nossa comunidade isso tudo dá, beleza? Ah, não, é bem assim, o Lula falou, mas é uma figura de linguagem. Tudo bem, a gente não precisa concordar com isso, mas assim, numa boa. Agora, uma coisa que não dá para fingir é que isso é agenda ambiental, porque não é. A gente tem a COP30 em Belém esse ano. Temos um problemão com os Estados Unidos saindo dos acordos de Paris. Temos um problemão que a maior parte dos países que assinam o acordo não vai cumprir a meta de emissão de carbono que era para reduzir até 2030. 2030, gente, é amanhã. As metas de 2050 estão em risco. Várias empresas públicas e privadas do mundo todo estão rasgando os acordos também ou fazendo de conta que eles não existem. A guerra na Ucrânia e o massacre em Gaza causaram instabilidade também, e quando há instabilidade, infelizmente, as agendas climáticas ficam em segundo plano, porque os países todos ficam jogando na defensiva e aí bota o pau torar no combustível fóssil, né? Para se proteger economicamente, por medo. Então, o momento não é bom. O Brasil é um dos países do mundo, se não o maior, que tem a sua geração de energia mais limpa, por conta de solar, eólica e principalmente hidrelétrica, claro. O Brasil tem condição de ter um mercado de carbono enorme, está investindo, a própria Petrobras investindo em biocombustível, né? Um dos países pioneiros do mundo nisso, pesquisa da Petrobras. Está investindo em hidrogênio verde. Então, assim, gente, uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Isso é agenda ambiental. Falar que o trabalho do IBAMA é lenga-lenga, dizer que o órgão está contra o Brasil e defender mais abrir buraco de petróleo, não é agenda ambiental. Daí a gente pode concordar o que a gente quer, que é uma coisa, que é outra, que é uma coisa, que é outra. Né? Mandou muito, muito, muito mal. Muito mal o Lula. E tem que ser criticado. E será criticado. Petrobras pode lidar com petróleo mais barato sob Trump, diz a presidenta da companhia, né? A presidenta da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que o gigante brasileiro de petróleo pode suportar uma queda um pouco maior nos preços globais sob Donald Trump, em parte apoiando-se em seus clientes na China e na Índia. O chamado do presidente dos Estados Unidos para que produtores americanos perfurem, a frase que eu acabei de usar aqui, né? Drill, baby, drill, né? E os planos tarifários que podem desacelerar a economia global já ajudaram a reduzir os preços globais do petróleo em cerca de 6% desde a posse do Trump, para aproximadamente $75 por barril. E, segundo a presidente da Petrobras, o preço do petróleo pode cair ainda mais. Então, assim, a notícia boa no meio do caos, né? Tá caindo porque o cara tá falando que vai perfurar petróleo, está também tentando pressionar lá as dinastias do Oriente Médio a baixar o preço do petróleo, né? Você sabe que eles lá aumentam, abrem e fecham a torneira como querem, então jogam a economia no mundo para o lado que eles querem, de fato, né? E isso, se você causa uma maior oferta, você tem um preço mais baixo. Então, eventualmente, vamos ver também se a gasolina baixa no Brasil, né? Seria bom também, né? Já que está baixando, seria bom baixar a gasolina. Trump deve assinar decreto de tarifas recíprocas aos países que cobram taxas dos Estados Unidos nesta quinta-feira. Portanto, hoje o presidente dos Estados Unidos promete assinar um decreto que impõe tarifas recíprocas para países que cobram taxas de importação de produtos americanos. Segundo ele, as taxas deverão ter efeito praticamente imediato. Isso aí deve valer para todos os países, né? Não imagina que não tem um país que não cobre taxa dos Estados Unidos, né? Todo mundo cobra taxa de todo mundo, né, gente?
Na segunda-feira, ele avisou que ia impor aquelas tarifas de 25% para o aço e para o alumínio. Aliás, eu estou rindo demais, né? Eu tenho uma pena imensa do povo argentino, mas as taxas de 25% do aço e do alumínio pegaram a Argentina. E lá a coisa é muito pior do que o Brasil. Primeiro porque a economia da Argentina é menor, sei lá, eu acho que a economia do estado de São Paulo, né? E 65% do aço e 50% do alumínio da Argentina vão para os Estados Unidos. Então, o Milei está desesperado. Ontem eu estava lendo os jornais argentinos. Está um desespero. Está recorrendo, assim, a Virgem Maria de, sei lá, de Guadalupe, sei lá eu o quê, né? Está, assim, rezando para o cadáver do San Martín. Sei lá o que o Milei está fazendo. Acionou Deus e o mundo. Acionou o Macri, né? Porque o Macri tinha uma relação muito boa com o Trump, porque o pai do Macri tinha sido sócio do Trump décadas atrás, para tentar tirar a Argentina dessa enrascada. Tomou a primeira na cabeça. Aliás, o Trump ontem falou que não dá para confiar nos números na Argentina. O Trump falou isso, tá? Não dá para confiar nos números da Argentina. Nas contas públicas, não dá para confiar, é tudo um caos. Tudo um caos. Então não dá para saber o que está acontecendo direito na Argentina, falou o Trump ontem. Muito amigo, né, doutor Milei? Custo e caos. Tarifas de Trump sobre o aço preocupam a empresa nos Estados Unidos. Executivos enfrentam incertezas e volatilidade de preços mesmo antes das sobretaxas entrarem em vigor. Reportagem do Financial Times publicada hoje aqui pela Folha de São Paulo. O Financial Times está batendo pesado em cima dessa questão da taxação dos Estados Unidos, também porque o Financial Times é um dos jornais que é a boca do mercado, né? Quando o Financial Times fala, você sabe que quem está falando ali, quem está se posicionando é o pessoal que tem a grana, né? Do mais das vezes não é jornalismo, aquilo ali é um posicionamento disfarçado de jornalismo. Isso vale para todas as outras, viu, gente? Financial Times, The Economist, todos os jornais esses de economia aí, no geral, tem coisas boas, eventualmente tem, claro que tem, sempre vai ter. Mas, assim, o direcionamento editorial da coisa que importa está alinhado com a boca daqueles que pagam a conta. Tá? Jornalismo de economia no mundo, no geral, é assim. Na Itália tem um jornal lá também que é a mesma coisa, ele Sole 24 horas, né? O Sol 24 horas, porque você tem que trabalhar 24 horas, senão você não vai prosperar também. Musk fala em impeachment de juízes que vão contra Trump, olha só que beleza, né? Olha que legal. Em meio à iniciativa do Trump de testar os limites do seu poder como presidente dos Estados Unidos, a Casa Branca chamou nesta quarta-feira os juízes que derrubaram decisões do republicano de ativistas e falou em abuso de poder, enquanto o bilionário Elon Musk pediu impeachment de magistrados contrários ao governo. Parece um país que a gente conhece, né? Então todos os sinais de erosão democrática estão colocados na mesa. O Trump está falando exatamente a mesma coisa que a extrema-direita fala no Brasil. E o seu garoto propaganda é um cretino que comprou uma rede social, não para ter lucro, viu, gente? Não fica apostando aí que o Twitter teve prejuízo, que o Elon Musk dá risada de vocês. Ele não está nem aí para isso. Nem aí para isso. O Musk não comprou o Twitter para dar lucro, gente. Para ser valorizado. Não é essa a ideia. O Musk comprou o Twitter para ter um veículo de informação global onde ele possa controlar o fluxo de informações. Exatamente como se fazia no tempo das cavernas, que as pessoas compravam jornais, rádio, televisão. Hoje o novo jornal, rádio e televisão é rede social. Quem tem mais poder no Brasil hoje, a Globo ou o Facebook, vocês acham? Hein? De definir a pauta pública. De definir lá no algoritmo o que as pessoas vão receber no celular delas e assim fazer o que se chama nas ciências de comunicação de agenda setting, né? Você definir uma agenda de um menu de assuntos, oferecer aquilo para as pessoas e as pessoas vão falar sobre aquilo, né? A nossa ideia de liberdade, livre-arbítrio e tal vai para o espaço nisso aí, uma ideia um pouco spinoziana, aliás, né? Essa nossa liberdade vira quase uma simulação, né? Ah, eu tenho liberdade absoluta de expressão. Tá, quais são os assuntos que você está falando na última semana? Esse. Você escolheu falar sobre esses assuntos? Escolhi, mas onde?
no geral na rede social, em um menu seleto de assuntos, que é escolhido pelo algoritmo, que nada mais é do que uma fórmula matemática criada por seres humanos, que vai dizer o que a gente vai receber, o que a gente não vai receber, né? Tem milhões de notícias sendo geradas no mundo o dia inteiro. Por que você só recebe aquelas notícias que você recebe? Porque assim definem esses tech bros, né? Tipo o Musk. Então o Musk comprou o Twitter para isso, sabemos já, né? E agora está usando o mesmo recurso que usaram no Brasil. Lembram quando ano passado eu falei que o Brasil era um laboratório onde essas coisas estão sendo testadas? Lembram disso? Falei, olha, o Brasil é um laboratório, essa ofensiva do Musk contra o Brasil tem os seus interesses locais, claro, mas também é um teste, é um país grande, né? Não é um país pequeno, então é um teste, é uma democracia, tem eleições, tem uma esquerda forte, tem uma extrema-direita forte, então o Brasil é um campo de testes ideal para esses testes sociais que essa galera faz. O vídeo do Nicolas Ferreira do Pix, lembram? 250 milhões de visualizações, 300 milhões de visualizações. Mais visualizações que o post do Messi comemorando a Copa do Mundo na final. Vocês acham que isso é possível assim? Vocês acham? Sempre não parece tudo muito estranho? Né? E olha que eu não sou das pessoas que mais gostam de teoria da conspiração, não. Pelo contrário, às vezes gostaria de até falar mais de teoria da conspiração, porque eu acho legal pra caramba, mas não falo. Então, o Brasil é um laboratório. Agora, os caras estão aplicando lá o que aplicaram aqui, gente. Pedido de impeachment de ministro do Supremo. Sem provas, Musk diz que Deep State dos Estados Unidos financiou a vitória de Lula em 2022. Né? É o que eu venho falando também. Esse cara não vai parar, ele vai vir para o Brasil. Ele vai tentar interferir no julgamento dos golpistas esse ano. E ele vai vir com tudo para cima do Brasil na eleição de 2026. Não tenham dúvidas. A gente mal começou essa história. Tudo o que aconteceu em relação ao Musk no ano passado no Brasil, Twitter Files, né? Se negar a cumprir ordens judiciais, né? Forçar o bloqueio do Twitter, tudo isso foi ensaio geral. Agora a gente vai começar a ver a coisa ficar feia mesmo. Isso aqui não vai parar, gente. Não vai parar. O Musk falou isso no seu Twitter, né? Tweetou lá. Teve um cidadão lá, que é o Mike Lee, que é uma espécie de, sei lá Gustavo Geyer dos Estados Unidos. A gente tem a tendência a ver alguém falando inglês com a bandeira americana, acha que a pessoa é melhor que a gente, né? Não é melhor não, tá? Esse cara aqui é um cretino. Esse cara aqui é um Gustavo Geyer, é um Nicolas Ferreira, tá? Tem esses caras lá nos Estados Unidos, se tem. Aliás, tem há mais tempo do que tem no Brasil. O Brasil, na verdade, está copiando os caras lá, né? Esse Mike Lee é uma espécie de Nicolas Ferreira careca, né? Porque ele é careca, tá? É só uma característica do cara mesmo, tá? É um Nicolas Ferreira careca. E aí o Eduardo Bolsonaro foi lá, de novo, visitar o cara, tá? Daí o cara postou um longo negócio no Twitter ontem, pedindo, veja só, um senador dos Estados Unidos pedindo informações para a PGR no Brasil. Vejam. Aí você olha e fala, não vai receber informação nenhuma, né? Óbvio, a PGR vai ignorar. Nem sei quem você é. Dane-se a seu pedido de informações. Mas eu sei que ele não quer saber de informação nenhuma. Eles querem só fazer barulho. Querem dizer que não foram atendidos. Querem dizer que a PGR não responde, que tem algo a esconder. Está aí mais uma prova da ditadura do judiciário. É uma peça de teatro, gente, o que a gente está vendo hoje. E aí, obviamente, combinado com o Musk foi lá e respondeu. Né? Ele respondeu. O cara tweetou, o que você acharia se fundos do governo dos Estados Unidos tivessem ajudado Lula a derrotar Bolsonaro? Né? E o Musk foi lá e respondeu. O Deep State, né? Fez isso. Tá lá no Twitter do Musk.
Só para encerrar o programa, uma coisa que muita gente gosta de fazer, que eu faço aqui no programa, que eu acho importante também, né? Só para a gente comparar a maneira como as manchetes são dadas. No DCM, dos nossos queridos amigos lá do Diário do Centro do Mundo, a manchete está correta, né? Poderia até ser mais incisiva, mas assim, tecnicamente é o que o jornalismo mundial tem feito desde que o Trump entrou no governo em 2016. A manchete do DCM, sem provas, vírgula, Musk diz que Deep State dos Estados Unidos financiou a vitória de Lula em 2022. Agora vejamos a manchete do jornal O Globo. Elon Musk diz que Deep State dos Estados Unidos financiou a eleição de Lula contra Bolsonaro. Então, aparentemente, o jornal Globo não aprendeu nada, né? Ah, mas está aqui embaixo, né? Sem evidências, não interessa. O que vai para a rede social é a manchete. E as pessoas vão ler apenas a manchete. Tá? Então, o jornal Globo já deu tempo de aprender, eu acho. Não? Será? Será, Alex? 10 anos para aprender? O que dá para fazer em 10 anos, Alex? Muita coisa. Muita coisa. Dá para fazer 7 filhos em 10 anos, Alex. Sim. Aí é demais. É demais, né? Sim. 10 anos é muita coisa. Nem consigo imaginar o que pode acontecer. Nem eu também. Muito bem, Reflexão. então tá. Gente, ó, o programa está acabando. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Lembrando, esse é o último programa que eu faço, o Desperta. Amanhã o Panuso está aqui. Segunda-feira começamos já aí as transformações da nossa nova programação de 2025. Não vem tudo na segunda, as coisas virão em ondas, como o mar, como dizia Lulu Santos, né? Segunda-feira a gente já faz essa mexida, o Panuso assume o Desperta, eu estarei no CL Notícias primeira edição. Não esqueçam, hoje é o dia da nossa aula magna com esses dois brilhantes intelectuais brasileiros, Renato Janine Ribeiro e Gessé Souza, A Vingança dos Humilhados. Entenda como as elites do país condenaram os mais pobres à sua autodestruição. É gratuita, online, ao vivo, exclusivo, só no ICL. Corre lá para despertaicl.com.br. Deixe o seu e-mail, aperte o botãozinho, demora 7 segundos e está resolvido, despertaicl.com.br, que aí vocês vão poder receber por e-mail o seu assento virtual para participar desta aula magna magnífica que a gente vai dar hoje à noite aqui no ICL. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Segunda-feira a gente faz um remeleixo todo aí. Amanhã o Panuso está por aí. Obrigado para todo mundo que acompanhou o programa nesses quase 2 anos. Estamos indo para o 2º ano agora aqui, né? Se eu não me engano, é março o aniversário do Desperta. 2 anos de Desperta. Obrigado a todo mundo que ajudou a construir a nossa comunidade aqui, falando para as pessoas, compartilhando o programa. E continuem por aqui, claro, porque o Panuso vai assumir e tá cheio de ideias fervilhando na cabeça aí. E a gente vai fazer força descomunal para fazer o Desperta crescer ainda mais, porque a gente precisa crescer, precisa chegar mais longe. Tá, gente? Valeu. Um grande beijo. Tchau. Pessoal, é hoje. Chegou o grande dia. Hoje, às 20 horas, estamos ao vivo com a aula magna, aberta, A Vingança dos Humilhados. Prepare-se para uma análise crítica e transformadora das forças ocultas que moldam a nossa sociedade. Esperamos por você lá.